Olá, o debate está no ar. Estamos aqui toda quinta-feira no Facebook do canal Futura e na tela da TV toda terça às 9 da noite, ou você encontra todas as nossas edições no Futura Play. Diferentes escritores em diferentes épocas têm usado de textos ficcionais ou não para abordar a experiência de morar em países que não o seu. No Brasil, publicações como O Verde Amarelou, De Espaços Abandonados e Uma Estranha na Cidade são só alguns títulos escritos por brasileiros sobre outros brasileiros que se predispõem a viver isso. Para além dos livros, as pessoas têm partido continuamente, seja por um projeto antigo, seja pelo descontentamento com as situações do dia a dia. Os dados mais atuais do Ministério das Relações Exteriores mostram que, em 2016, eram mais de 3 milhões de brasileiros vivendo no exterior. E é sobre quem busca dar outros rumos à carreira profissional ou empreender em novos destinos o debate de hoje. Aqui no estúdio, nossos convidados avaliam como essas migrações podem ou não ser interessantes para o desenvolvimento individual, cultural, social e econômico. Os desafios que fizeram muita gente que foi a ter que voltar depois. Para começar, vamos ver como é o dia a dia de brasileiros e argentinos em uma startup na área de tecnologia em Buenos Aires. Explica para quem não conhece o que é a Real Trends. Tá bom, então, a Real Trends é uma plataforma online que ajuda os vendedores do Mercado Livre a vender mais e vender melhor. Como fazemos isto? A gente fornece ferramentas de análise e ferramentas de gestão. O objetivo é que com as ferramentas de gestão, os nossos usuários consigam automatizar ou otimizar muitas das tarefas que eles têm que fazer todos os dias. Vocês têm colaboradores de diversos países, né? Então fala um pouquinho pra gente como é que se formou esse grupo de colaboradores. Tá bom, então, a gente lançou a plataforma no ano 2014. Nesse mesmo ano já lançamos também no mercado brasileiro e desde os inícios a gente tentou fornecer para os nossos usuários uma experiência local. Foi algo muito importante para a gente contar com funcionários brasileiros. Hoje temos 20% da equipe que são brasileiros. Eles são uma parte fundamental da nossa cultura, do ADN da Real Trends hoje. E eles chegaram por diferentes canais, alguns chegaram por Facebook ou algum grupo de trabalho e foi uma experiência bem bacana. Os brasileiros que trabalham aqui conosco trouxeram seus costumes, seus jeitos diferentes de falar, dependendo da região. Eu aprendo todo dia algo novo, né? Sempre tem alguma novidade, alguma palavra que eu não conheço, alguma expressão nova. Isso é muito legal, mas também tem toda a parte do Brasil, que eu já tenho bastante conhecimento, então também eu posso ajudar os meninos. Que aqui tem menos brasileiro, então eu posso eu me diferencio com isso, com toda a parte de cultura e assim, pra poder dar o suporte nas redes. Mas pra gente, ele mexe com cada dia, é uma expressão nova, cada dia é alguma coisa diferente. Vocês aqui estão na Argentina, estão com alguns brasileiros. Os brasileiros trouxeram alguns hábitos do Brasil para ensinar os argentinos, já trocam um pouco mais de hábitos culturais? Sim, sempre no horário de almoço a gente está intercambiando diferentes gírias e coisas entre argentinos e brasileiros. Eles são já parte do nosso ADN aqui, da nossa cultura. Somos uma empresa que hoje temos mais da metade dos nossos usuários são do Brasil. Então já não somos uma empresa argentina, somos uma empresa latino-americana. É muito bom, é muito engraçado. Por exemplo, a gente almoça junto todos os dias. Então eu acho que é nesse momento do dia onde mais se nota as diferenças, né? Porque cada um traz a sua comida de casa, então aparece de repente uma farofa e tem alguém novo, argentino na empresa, não sabe o que é, então a gente sai para explicar o que é farofa. E eles provam e dão uma opinião, feedback, a gente também. A gente viu que você já está tomando mate, já está incorporando hábitos locais, como é isso? Sim, eu sou de uma parte do Brasil, de Goiás, que lá na verdade a gente não tem muito costume de tomar o mate, mas desde que eu cheguei aqui eu morava com uma companheira que era do Uruguai e ela me apresentou o mate, foi meio que uma paixão.
Vamos lá, então, conversar com os nossos convidados que estão aqui conosco. A Ana Querubina é professora de MBAs da FGV Rio. Esse é um movimento como uma fuga de cérebros, na sua opinião? Que é aquele movimento em que os profissionais mais capacitados vão para outro país, para outro lugar? Na realidade, quando há essa expressão de fuga de cérebros, né, existe uma preocupação porque parece que todos estão no mesmo movimento. Os cérebros, eles ainda existem, estão por aqui. Mas, de certa forma, sim. Talvez uma busca, eu diria que esta fuga é na busca de algo inovador, algo diferente, que possa trazer um valor diferenciado ao dia a dia profissional. Isso é algo que se observa muito comumente hoje. Não somente no caso específico dessa startup, mas em outras situações também. Ou seja, essa ampliação de horizontes e coisas que não sejam tão enquadradas. Eu acho que esse é um movimento que tem crescido cada vez mais. Entendi. Eu quero agora contar um pouco da história do Eduardo Ibrahim, que está aqui com a gente. Ele começou a trabalhar aos 16 anos, passou em primeiro lugar num concurso numa estatal, fez mestrado no IBMEC do Rio. E quando a estabilidade financeira desejada por muitos tinha chegado, ele decidiu se arriscar, começar do zero e abrir um negócio nos Estados Unidos. E o que levou a essa decisão? Por que você escolheu os Estados Unidos, por exemplo? No meu caso foi mais pela questão da oportunidade de estudar e trabalhar num lugar que é a meca da tecnologia, que é o Vale do Silício, né? E eu acho que, como foi falado na reportagem também, a gente hoje tem a oportunidade de fazer trabalhos que ampliam fronteiras, né? Então, como o fundador daquela startup na Argentina falou que ele já considera que é uma startup não argentina, mas da América Latina, eu vejo isso acontecendo com várias outras empresas, várias outras startups que têm a oportunidade de expandir os seus negócios, a sua cultura globalmente, não só no Brasil. Então, eu fui para lá para isso, para explorar esse tipo de visão global e na meca da tecnologia, que é o Vale do Silício. E, Eduardo, você criou uma plataforma que une economia comportamental à inteligência artificial para dar preço a passagens aéreas. Como esse desejo te obrigou a repensar as relações sociais? As coisas foram acontecendo e se conectando, né? Como eu vim da área de tecnologia, acabei caindo na área financeira da estatal, e aí fui fazer um mestrado, aprendi economia, me apaixonei também por economia comportamental. E lá no Vale do Silício eu vi todos os acontecimentos devido à inteligência artificial, né? Tudo que está acontecendo, todas as indústrias sendo mudadas por isso. E eu sou apaixonado por viagem também, então foi meio que ligar os pontos e trazer aí o que a economia comportamental tem, que é trazer mais poder para as pessoas e unir a inteligência artificial que possibilita essa análise para resolver diversos problemas da indústria. Eu decidi entrar na indústria de viagem porque os sistemas de precificação fazem com que alguns aviões continuem viajando com espaço vazio. Isso é desperdício para a sociedade de uma forma geral, é recurso desperdiçado, é combustível gasto. Seguram até o último momento para conseguir vender o mais caro possível aquele tem vários modelos matemáticos que suportam a decisão da companhia, né? E normalmente esses modelos eles partem do agente econômico empresa, né, para o agente econômico pessoa. E eu acho que com a tecnologia hoje, e que a gente já vê sendo utilizado em, por exemplo, economia compartilhada, como Uber, Airbnb, onde você otimiza o uso do recurso e possibilita que as pessoas entrem dentro da economia de uma forma mais ativa e não simplesmente passiva com as regras que as empresas impõem. A gente tenta unir todas essas coisas para corrigir esses gaps, porque corrigindo a gente consegue sistemas de ganha-ganha, né? A empresa consegue vender melhor, o recurso é mais bem utilizado e as pessoas também viajam mais. Então, a gente falava desse movimento migratório de pessoas profissionais capacitadas saindo do Brasil para buscar outras oportunidades. Como é que você analisa isso do ponto de vista da economia, do ponto de vista político? Eu analiso isso da mesma forma.
O Eduardo estava colocando aqui algo que dá para a gente perceber muito claramente, que cada vez mais nós temos a quebra de fronteiras. Fronteira do conhecimento, fronteira de espaços geográficos, ou seja, tudo aquilo que era visto de forma departamentalizada, fechada, né, se amplia. São portas abertas. Obviamente, a gente tem um movimento que nós, como brasileiros, perdemos bastante. Por outro lado, nós perdemos, mas nós também temos essa troca, esse intercâmbio. Muitos brasileiros estão no movimento de busca, né, de novos conhecimentos, de quebra de fronteiras, ou mesmo de um conhecimento maior em termos tecnológicos, que é muito do que a gente está buscando. Eu estava conversando com o Eduardo, por exemplo, sobre o Vale do Silício, né? Eu mesma já tenho um projeto de poder estar lá, conhecer, vivenciar. Por quê? Porque você não dá para você vivenciar um projeto de evolução se mantendo dentro de algumas caixas. É algo que eu percebo. Economicamente, a gente vive um momento que o Brasil ele tem tido várias perdas. Isso é consideravelmente visto e notório. Eu acredito que a gente esteja passando por um momento de transição. E rogo né, que realmente isso possa mudar, para que a gente possa trazer de volta a própria credibilidade, né? Conversando com o Eduardo e falando sobre alguns projetos, né? No fundo, a gente quer encontrar um rumo para todos nós. A gente quer encontrar um rumo e trazer todos esses talentos. Eu citei o exemplo do Vale do Silício, porque é o exemplo que está aqui próximo da gente, mas tem outros destinos que estão sendo procurados pelos brasileiros, Portugal, né? Eu só queria chamar a atenção para um outro ponto. A gente vai ver agora um destaque da redação. Quem pedir a nacionalidade portuguesa vai ter que esperar um pouco mais, pelo menos quem quer dar entrada no período pelo Consulado Geral em São Paulo. A alta demanda levou à suspensão dos pedidos. A razão foi evitar mais demora na capacidade de processamento, análise e conclusão dos novos pedidos apresentados. Para saber sobre o interesse dos chamados UCAs, nós, por terras lusitanas, conversamos pela internet com o jornalista Jordan Alves. Bem-vindo, Jordan. A decisão do consulado português em São Paulo repercutiu por aí? Olá, Bernardo. Prazer com vocês. Repercutiu sim, porque aqui em Portugal esse processo cada vez mais é maior, né, dos brasileiros tentando vir fazer esse processo migratório para cá, para Portugal. E como muitos amigos que eu tenho por aqui também, eu percebi as pessoas comentando e também questionando essa decisão do Consulado Geral Português e também não só dessa decisão do processo de cidadania, como a dificuldade que algumas pessoas, alguns brasileiros estão tendo também no pedido dos vistos como estudante, também como os vistos de empreendedor. E, Jordan, como é que tem sido a inserção social e, claro, econômica dos brasileiros? Cada vez maior, assim, as pessoas chegam aqui, se adaptam à cidade, tem aquele fenômeno que é processo, que faz parte de um processo comum, do processo de imigração, se adaptar à cidade, mas o poder de consumo dos brasileiros aqui tem sido cada vez maior, porque aqui, apesar da Europa, principalmente Portugal, ser um país que não tem essa cultura do consumo, mas as pessoas cada vez mais estão fazendo viagens por aqui, pela Europa, ou seja, se programam para poder fazer esse poder de consumo, ter esse poder de consumo e se socializar também aqui na cultura portuguesa, né? Se adaptar ao país. E o português, como é que ele tem recebido o brasileiro que está indo para aí? De uma forma muito melhor, assim, pelo menos é o que eu tenho ouvido até de amigos que fizeram esse processo nos últimos anos. Assim, quem fez um processo de mudança aqui para Portugal nos últimos 10 anos, assim, as pessoas falavam que no início ainda existia uma certa resistência, mas agora, cada vez mais, principalmente em Lisboa, onde eu vivo, aqui na capital portuguesa, aqui é uma capital muito que eles recebem muito bem o turista, eles recebem muito bem o imigrante, porque eles sabem também que é importante para eles, assim, cada vez mais essa imigração é uma imigração qualificada, as pessoas estão vindo para cá para poder estudar, para poder trabalhar, e esse processo imigratório, os portugueses estão recebendo cada vez melhor os brasileiros, e tem muitas curiosidades sobre o nosso país. O Brasil é um país muito grande, então isso também desperta a curiosidade dos portugueses. Tá certo, Jordan. Obrigado pela sua participação aqui no debate, viu? Obrigado. Ana, continuando nesse assunto,
nesse momento, o interesse de muita gente é permanecer na Europa. O que esperar desse movimento migratório a partir do resultado das eleições? Olha, a partir do resultado das eleições, eu acredito que ou a gente vai ter um incremento absurdo, né? Tendo saída para Portugal ou não, alguma coisa vai ser feita, porque as pessoas, de alguma maneira, podem cair num descrédito total, ou a gente vai ter, talvez, um voto, né, de credibilidade para que a gente possa dar continuidade. O fato é, seja lá para onde houver esse movimento migratório, ele não é tão simples. Isso é uma coisa importante, porque a gente olha assim, é tudo maravilha. Eu fiz mestrado em Portugal, fiz mestrado em Lisboa, diga-se passagem em termos de nível acadêmico, maravilhoso, sabe? É algo, mas existem as restrições locais, principalmente se tratando de trabalho. Uma coisa são aqueles que vão, e muitos já vão num processo de aposentadoria, né? Claro que com todos os seus recursos, com aposentados mesmo. Outra coisa são aqueles que vão para estudar e para trabalhar. Então não é um mercado tão favorável em termos de trabalho. Ele tem as suas restrições e o português, nesse ponto, né, ele ama o Brasil. Ele ama o Brasil, mas ele ama também os seus postos, né? Existe isso. Acho que, de maneira geral, os povos têm esse receio, né? Quando o fluxo migratório começa a aumentar, as pessoas tendem a ficar preocupadas com essa questão de roubo de vaga. Aliás, esse é o discurso de quem é contra, né, Se bem que eu acho que a gente, como brasileiro, acho que a gente às vezes não tem muito isso, né? Aquela coisa de ser mais, vamos dizer, amigável, amistoso, não sei. Mas o fato é importante que dentro do processo migratório seja pensado em termos de carreira. Para aqueles que vão trabalhar, não para aqueles que vão para turismo, mas o que vai agregar de fato, o que se quer dessa carreira. Eu acho que isso é algo a ser pensado. A gente está ao vivo no Facebook do Canal Futuro e a gente, claro, tem algumas interações aqui. Legal. O Sérgio Massal Irota, ele diz o seguinte: anos de experiência que pedem em vagas de emprego no exterior é equivalente ao tempo de trabalhado no Brasil? Quer dizer, ele está perguntando se os anos de experiência lá fora correspondem aos mesmos anos de experiência no Brasil ou a ideia de experiência lá fora é maior? Depende. Depende dos requisitos da vaga, depende dos requisitos em termos de quê? Em termos de qualificação. Não é somente os anos de experiência, depende de que a pessoa estava atuando, né? Hoje, mais do que nunca, uma preocupação que tem que existir, seja aqui ou seja em qualquer lugar, é que cada vez mais nós temos um perfil de contratação muito mais, vamos dizer, com requisitos muito maiores. Então, não basta que você tenha uma graduação, não basta que você tenha uma pós-graduação, tampouco mestrado, né? E meu amigo está aqui, o Eduardo, pode dizer isso melhor do que eu. Então, isso é muito relativo, não é somente a experiência em quê? Lá no Vale do Silício, a gente sabe que é um local que demanda profissionais altamente qualificados. Como é que você percebe esse movimento? Essa exigência, ela é muito explícita? Como é que é? Então, eu acho que no ramo de tecnologia, especificamente, como o resultado final ele é muito aparente, né? É o que você entrega, o profissional que entrega mais é mais valorizado, mais até do que o histórico de experiência, o currículo dele. Então, como as empresas precisam produzir muito, com poucos recursos, é um trabalho intelectual, né? Então, que depende muito do indivíduo. Esse indivíduo que entrega mais, que é capaz de criar soluções, de programar o que precisa, fazer as modificações do sistema que precisa, engajar usuários na rede, né, que hoje tudo está online, é social, rede social. O cara que é capaz de fazer isso, eu acho que ele quebra essa barreira de anos de experiência ou de contratos. Entendi. Olha só, em 1985, o Fernando Bran e o Milton Nascimento compuseram Encontros e Despedidas. Em 2003, a música foi regravada por Maria Rita. A letra, você deve conhecer: coisa que gosto é poder partir sem ter planos, melhor ainda é poder voltar quando quero. Eu não sei cantar, né? Claro. Mas a mensagem de abertura se tornou algo distante, principalmente para migrantes brasileiros de Goiás, Minas Gerais e São Paulo, que, sem perspectivas financeiras e apoio psicológico,
pediram ajuda para voltar ao Brasil em 2017. A Organização Internacional para as Migrações acompanha muitas dessas situações. Dando boas-vindas a Érica Kaffer, eu pergunto o que é o programa de apoio ao retorno voluntário e como isso tem atendido aos brasileiros, Érica. Olá, boa noite. Então, como você falou, a migração, geralmente, nesse sentido, ela é esperada como em um sentido só ser pensado na ida, mas muitas vezes, por diversos outros fatores, seja para se reunir com a família, seja porque a situação migratória ou econômica não é mais viável, as pessoas desejam retornar. E aí a gente tem esse programa de retorno assistido e reintegração em diversos países, e a ideia é justamente que isso seja uma opção de migração ordenada e digna, e não que as pessoas tenham que recorrer a meios ruins, digamos, de estar migrando. Esses programas, basicamente, eles variam de acordo com o país, mas eles incluem apoio logístico, financeiro, administrativo, entre outros, para pessoas que desejam voltar ao seu país de origem e não têm os meios nem através de família, do próprio governo, também não tem como financiar esse retorno. E ele inclui tanto o processo antes, então, assim, a documentação, que às vezes não está em dia para que essa pessoa retorne, passagem, trânsito também, se a pessoa precisa de algum acompanhamento. Em alguns casos também envolve um apoio de reintegração, então para essa pessoa se reinserir economicamente, socialmente no país de origem. E Érica, desde quando esse serviço é oferecido e como tem sido a demanda por ele? Mundialmente ele é oferecido desde 1979, a OIM já assistiu mais de 1,5 milhões de imigrantes a voltar para o país de origem. No Brasil, a gente começa a ver números mais expressivos a partir dos anos 2000. Aí, para ter uma noção, por exemplo, no ano passado, a OIM retornou pouco mais de 700 brasileiros para o Brasil. Esse ano, por exemplo, nós já estamos, até junho, foram mais ou menos 450 brasileiros retornados. E aí, interessante com o que estava sendo discutido anteriormente, que praticamente metade desses retornados brasileiros são retornados de Portugal. É um dos países que a gente mais apoia retorno para o Brasil. E olha só, em tese a gente acha que talvez seja um dos mais fáceis para ir, por conta da questão do idioma, da proximidade cultural. E uma outra coisa que eu queria saber, Érica, qual que é o perfil desses brasileiros e assim, que tipo de dificuldades eles estão passando? Não existe um perfil único. Para se candidatar a esse apoio, primeiro tem que ser uma candidatura voluntária, mas a única condição comum é realmente não ter os meios de estar retornando. Mas a gente apoia tanto pessoas em situação regular, pessoas em situação irregular, a gente tem pessoas em situação de vulnerabilidade, vítimas de tráfico, menores desacompanhados ou separados dos pais, e também a gente acompanha bastante casos de pessoas com necessidades médicas muito graves e que não tem nenhuma rede de apoio lá, então desejam retornar, porque aqui tem alguém que possa estar apoiando nos tratamentos, etc. No ano passado, em termos de gênero, foi uma distribuição bem quase 50% homens, 50% mulheres também. E Érica, para a gente encerrar, assim, para ter esse apoio administrativo, logístico e até financeiro em alguns casos, né? O que os brasileiros têm que fazer? Como é que é o procedimento? Como eu falei, depende do país que esse brasileiro se encontra. A principal recomendação que a gente dá é tentar contactar, obviamente, embaixada e consulado para ver se existe alguma possibilidade. E, caso não, a partir da OIM, é tentar entrar em contato com o escritório da OIM naquele país. Claro que a gente também pode estar entrando em contato com a gente, para a gente estar fazendo esse encaminhamento. E aí, só para adicionar um pontinho que também possa ser dúvida, apesar de que não é necessariamente, né, a conversa hoje sobre os brasileiros, que também a gente pode viabilizar, apesar de no Brasil não ter um programa construído para apoio a migrantes retornarem aos seus países de origem, a gente pode estar facilitando alguns pontos de apoio também para migrantes que estão aqui numa situação de vulnerabilidade e desejam voltar para os seus países. Tá certo. Érica, obrigado pelas suas informações aqui, tá? Muito obrigada. Valeu.
Eduardo, a gente está chegando no final desse primeiro bloco, mas eu queria que você falasse para a gente rapidamente como é que você tem encarado os brasileiros que estão chegando lá, em que situação você tem os encontrado? Eu acho que é bem na linha do que ela falou, tem vários casos, né, diferentes, e eu conheço muita gente que está empreendendo como eu, né, e mesmo empreendendo são casos diversos. Por exemplo, tem gente que está muito bem, está tendo bastante sucesso, não só dentro dos Estados Unidos, como expandindo seus negócios globalmente, e já conheci gente que foi para lá com sonho de startup, sonho americano, né? Sonho americano, né? Através de startups de tecnologia, e pelas dificuldades que teve, acabou tendo que procurar outros empregos, como dirigir Uber, entregar pizza, essas coisas, né? Então, acho que tem de tudo. O mercado é tão competitivo lá quanto aqui, as dificuldades são diferentes, mas cada caso vai ser um caso diferente que tem que ser trabalhado com devido cuidado, né? Pois aí, olha só, ao longo do programa a gente vai ver alguns depoimentos de alguns brasileiros que, a nosso convite, comentam as decisões para hoje morarem em outros países. Vamos ver alguns desses relatos. Olá, sou Giovanna Labolia, sou de Fortaleza e atualmente moro em Toronto, aqui no Canadá. Sou bailarina clássica profissional e comecei meus estudos de balé clássico aos 9 anos de idade. Aos 13 me mudei para o Rio de Janeiro para me profissionalizar e onde me formei. E 4 anos após, decidi mandar meus vídeos e materiais para a França, onde consegui um contrato lá e fiquei por 6 meses. Retornei ao Brasil e depois consegui mais outro contrato aqui no Canadá, onde estou até hoje. Com certeza fiz uma das melhores decisões da minha vida, de poder vir para cá e poder compartilhar um pouco da minha dança para outras culturas. Acredito que a língua e outros desafios com certeza vão ter, mas ter essa valorização com certeza faz tudo valer a pena. Olá, eu sou Daniela Riedel, eu faço doutorado na Universidade de São Paulo, no ICMC, Laboratório de Robótica Móvel. Atualmente eu estou morando em San Diego porque eu estou desenvolvendo parte da minha pesquisa na University of California. E é muito interessante essa experiência de viver fora do Brasil, porque em cada país as pessoas têm um mindset, comportamentos diferentes. E eu acho que quanto mais você entende sobre a cultura dos outros países, mais você acaba conhecendo a sua própria cultura. E a minha pesquisa está relacionada com a ideia que a gente consiga garantir a segurança de pedestres em um ambiente onde veículos autônomos vão estar circulando por uma cidade. Recentemente eu fui uma das 10 selecionadas para ganhar o Windows Insider Women in Computing Award. E como parte da premiação, a gente participou do Grace Hopper Celebration, que é a maior celebração de mulheres em TI no mundo. E a gente também vai conhecer a sede da Microsoft, onde a gente vai receber mentoria, conhecer mais sobre os produtos e as pessoas que estão trabalhando lá. Tá aí os depoimentos. Ana, é importante fazer uma boa escolha em relação ao destino, né? Porque isso vai ser definitivo lá, se você conseguir... eu diria que é vital, né? E a escolha ela tem que estar atrelada ao teu plano de carreira, aquilo que você está se propondo. Ou seja, qual é a área que você tem maior interesse, aonde você encontra possibilidades. Você pode observar que todos os depoimentos que nós tivemos, tanto da bailarina quanto esse último depoimento, foram pessoas que analisaram, né, quais seriam os melhores locais e mais, as melhores universidades, aquilo que elas precisavam para construir suas carreiras. Então, isso. E tem uma coisa que é vital. Às vezes as pessoas olham e pensam, mas é porque eu tenho, por exemplo, Portugal, é o mesmo idioma, tá? A gente tem praticamente o mesmo idioma. Não é por aí. Às vezes a questão do idioma não é o fato de você estar em Portugal que você vai conseguir encontrar aquilo que é vital ou de maior valor agregado para a sua carreira. O que você está buscando? É tecnologia? É área de humanas? É área de engenharia? O que é especificamente para você identificar, mapear, né, aonde você pode de fato... Porque às vezes o destino não tem nem aquela vocação para aquela área. Não tem a vocação, não é ali que você vai conseguir se preparar o suficiente. Tá certo. Olha só, a gente agora vai para um intervalo rápido e na volta continua com o nosso debate. Continue enviando as suas perguntas para a gente. Até já.
Debate está de volta discutindo as possibilidades e os desafios dos brasileiros que partem para outros países para trabalhar ou empreender. Aqui no estúdio, nossos convidados continuam analisando essas conexões individuais e globais. Conhecer a série de regras e legislações locais podem fazer a diferença para a chegada e ou permanência. No Paraguai, por exemplo, uma lei de 2015 fixou que toda empresa nacional ou estrangeira que inicia os investimentos para gerar empregos não pode ter mudanças na cobrança de tributos por até 10 anos. Já para morar no Uruguai, entre outras exigências, é necessário se apresentar na delegacia mais próxima com 2 testemunhas uruguaias para confirmar o endereço residencial, mesmo que seja um local provisório. Vamos então ver mais na reportagem da nossa equipe. Eu vim aqui no centro do Rio para conversar com o Vinícius Paris, que trabalha na ENDOC e HRS. Ele vai dar algumas dicas para você que quer sair do país. Vinícius, quais são as questões legais de documentação que as pessoas precisam prestar atenção quando quiserem sair do país para trabalhar ou para empreender? Bom, primeira coisa, você tem que ter o planejamento, você tem que ter ciência daquilo que você vai fazer. E existe uma diferença entre migrar para trabalhar e empreender. Por exemplo, nos Estados Unidos você tem um visto EB-5, onde você empreende $500 mil mais $100 mil e você tem um green card. E outros países, por exemplo, como o Canadá, que é onde você consegue, daqui do Brasil, solicitar um work permit para trabalhar, tendo você experiência profissional, inglês e educação. Tem muitas diferenças entre os países nas questões legais de documentação? Na verdade, todos os países são completamente diferentes nas suas leis migratórias. Então é por isso muito importante você sempre consultar ou você contratar uma consultoria especializada para que ela possa te dar passo a passo naquilo onde você quer empreender ou migrar para trabalhar. E existe algum país que seja mais seguro na hora de ter essa experiência, né, de sair do país para migrar ou para trabalhar? Bom, existem países como Estados Unidos, Canadá, Portugal, Alemanha, que são países muito sérios. E vocês têm que entender o seguinte, quando você empreende, você tem que entender que é um processo muito moroso. Então, esse retorno, ele dá-se entre 5 e 10 anos. Antes disso, quando um país te fala, olha, em 2 anos você vai ter um retorno absurdo, fique atento. Dificilmente isso vai acontecer. E a questão de migrar para trabalhar, a primeira coisa que você tem que fazer, além do planejamento, é também você estudar o país. A cultura daquele país, a lei que rege naquele país, para que você não fique em nenhum momento ilegal, para que você não infrinja nenhuma lei e acabe com a sua expatriação. Bom, a gente continua ao vivo no Facebook do Futuro e a gente, claro, tem participação aqui. Eu queria trazer aqui para os nossos convidados. O Lucas Sampaio disse o seguinte, perguntou, olá, boa noite. Quando se passa muito tempo no exterior e a pessoa decide voltar ao país de origem, esse tempo fora do mercado de trabalho, no caso brasileiro, pode atrapalhar na inserção no mercado daqui de novo? Não. Dependendo do que ele traga como bagagem, né, experiência, até mesmo estudos que ele tenha adquirido, ele pode, ao contrário, isso pode trazer um valor agregado para ele. Agora, se ele passou, mesmo que ele tenha passado um período sabático, né, maior fora, e nesse período, por quê? Porque nesse período ele adquiriu novas culturas, ele pôde absorver novos hábitos, enfim, de alguma forma ele teve um aprendizado. E esse aprendizado, ele tem hoje um valor, ele é bastante representativo para as organizações, principalmente aquelas que estão abertas e multinacionais também, porque empresas mais globais, né, como diz o meu colega, porque de alguma maneira isso vai beneficiar e trazer oxigenar, a palavra é oxigenar, tá? E é bagagem, né? As pessoas uma estão bagagem. trazendo conhecimento, experiências que viveram. Agora, lá. atenção, né? Porque não é simplesmente chegar e dizer, eu estou aqui. Não, a pessoa precisa entender. Construir alguma coisa. Construir, mapear onde ele vai tentar, né, se inserir, de alguma forma estar divulgando, né? Trabalhar seu LinkedIn, que é uma coisa bastante importante, né? De alguma maneira, e é algo que ele pode fazer, se ele tem intenção de voltar, ele já pode começar a fazer de onde ele está. Até para ele começar a perceber esse mercado. Para fazer uma provocação para o Eduardo aqui, se você tivesse que voltar para a iniciativa privada aqui do Brasil, como é que seria esse retorno, na sua opinião? Eu concordo com o que ela falou, que a gente volta, na verdade, com uma bagagem muito maior e você tem a oportunidade de
trazer tudo que você aprendeu em outros lugares para o Brasil, né? Então, o que eu percebo é que a minha empregabilidade aumentou, né? Apesar de eu não estar procurando emprego, de eu querer empreender, eu recebo propostas pelo LinkedIn toda hora. Alguém me manda uma mensagem, um headhunter, querendo saber se eu vou empregar. Interessado na experiência que você teve lá fora. Na experiência que eu tive, exatamente. A gente tem uma outra pergunta aqui, o Daniel de Aquino Alves, ele pergunta, a área de finanças ou logística é forte no exterior? Eu acho que sim, eu acho que qualquer... Talvez o Eduardo consiga também. Talvez vou passar para o Eduardo. O meu mestrado foi em finanças também, né? Finanças comportamentais, economia comportamental. E na tecnologia hoje você tem o que a gente chama de fintechs, né? Que são as startups de finanças com tecnologia e que estão mudando a economia global, né? Está dando acesso para pessoas que não tinham nenhum tipo de acesso a produtos financeiros através dessas startups de baixo custo, né? Que estão mudando isso. Então tem muita oportunidade fora, o mundo inteiro está olhando para essas fintechs, porque isso está mudando realmente a economia, junto com a inteligência artificial, que está fazendo mudar os hábitos das pessoas, e isso vai diretamente com os hábitos financeiros, etc. E a logística, sem dúvida, também tem muita oportunidade fora daqui. A gente viu ali na reportagem no início desse bloco as sugestões para as pessoas que estão pensando em fazer, né, migrarem, né, saírem do país para procurar construir uma carreira fora daqui, mas a sugestão foi justamente no sentido de fazer o dever de casa, né? Com você foi mais ou menos assim? Você teve essa preocupação de conhecer o ambiente para o qual você estava indo, tanto do ponto de vista da legislação, das possibilidades? Minha preocupação maior foi saber buscar o projeto que eu queria para mim, para minha vida, né? Como eu já era relativamente realizado profissionalmente, né? Mesmo estava trabalhando na maior estatal do país, tinha um bom salário, eu estava buscando alguma coisa a mais. Então eu tinha que me identificar com um projeto que me trouxesse mais felicidade, mais propósito, para engajar as pessoas para trabalharem comigo e acreditarem nessa ideia e trazer uma coisa nova, melhor, diferente para o mundo, para a economia. Então, o meu processo foi esse, mas óbvio que eu tive que me preparar muito para isso. E Ana, assim, como é que esse... Eu queria só agregar algo que eu acho que é fundamental. É fator crítico de sucesso. Encontrar o propósito, saber o que quer. Não adianta pensar, se a gente for pensar numa área que é mais promissora que a tecnologia, não existe. Né? Mas as pessoas precisam entender qual é o propósito e qual é a maior afinidade delas, porque é a partir daí que elas vão estar inteiras. Então, é fundamental fazer esse dever de casa e entender primeiro o que eu quero, e a partir de então buscar o que vai ser um fator diferenciado para essa pessoa. Né? Isso seria uma maneira de sair um pouco da fantasia, né? Da fantasia, a mesma coisa teve aquela época das engenharias, né? Quantas pessoas fizeram engenharia por conta do boom da engenharia no Brasil? Né? Veio a Copa, veio os Jogos Olímpicos e todos que fizeram, né? Então, não, é engenharia porque está no sangue, tá? Né? É ser professor. Não, não é professor não, tem que estar. Esse é né? um desafio para a vida, eu diria. É para a vida, até porque ele se renova, né? Hoje não é mais definitivo. Pois olha só, eu queria ver o depoimento de mais 2 brasileiros que buscaram a Europa para ampliar as experiências de trabalho. Bem, meu nome é Rodrigo, sou engenheiro de software, me mudei tem 2 meses aqui para a Holanda. Eu trabalhava numa grande empresa de óleo e gás no Brasil, mas mesmo assim eu decidi mudar. Nos meus últimos 2 anos, 2, 3 anos de vida, eu estava empreendendo no Brasil, tentando empreender e tendo em vista que o mercado empreendedor, você trabalhar numa startup, é bem estimulante. Eu decidi me mudar, trabalhar fora do país. A cidade é bem inteligente, é tudo bem prático, bem funcional. O seu tempo, a sua qualidade de vida aqui, ela faz sentido, ela vale a pena. Se hoje eu tivesse que responder, você voltaria para o Brasil? No momento, eu pretendo ficar aqui a longo prazo, por tempo indeterminado, entendendo e aproveitando essa experiência. Olá, meu nome é Estela. Eu trabalho aqui em Londres como executivo de vendas para uma empresa de software para hotelaria
e eu estou aqui desde 2009. Em 2014, depois que eu terminei minha faculdade aqui, decidi voltar para o Brasil, fiquei no Brasil 1 ano e meio. Na ocasião, meu objetivo era conseguir uma oportunidade profissional na minha área, ficando próximo da família, dos amigos e no meu país, lógico, né? Mas a oportunidade profissional apareceu, mas não de acordo com as minhas expectativas. E ao mesmo tempo, surgiu uma oportunidade aqui em Londres para eu voltar. E foi interessante, eu decidi voltar em 2016 e estou aqui desde então. Por enquanto eu pretendo ficar por aqui, me dá muita mobilidade para poder viajar. Vou ao Brasil sempre que possível, mas eu gosto da Europa também. Sinto saudade do meu país, mas por enquanto tá interessante para mim ficar por aqui mesmo. Deixa eu falar aqui com o Eduardo, que é ex-aluno do IBMEC Rio de Janeiro. Eduardo, a gente está conversando aqui sobre oportunidades fora, mas vira e mexe a gente fala sobre tecnologia, área de tecnologia. Os brasileiros que são dessa área, você acha que eles têm atraído a atenção do mercado fora do Brasil? Eu acho que sim, porque é uma profissão globalizada, né? Então você compete hoje com um cara que está na Índia, com um cara que está na China, com um cara que está na Austrália. E quando você se destaca, independente do lugar que você está, as empresas querem te contratar, mesmo que seja remotamente. E a gente está aqui falando dessa migração, mas na área de TI você tem a capacidade de estar fazendo o trabalho para qualquer lugar do mundo e fisicamente no Brasil, né? Eu mesmo, a minha ideia é ter a minha parte técnica aqui no Brasil, porque os nossos profissionais são muito bons. A gente precisa do direcionamento e das ferramentas necessárias para que a gente produza para o mundo inteiro. Mas, além de migrar, a gente pode fazer um trabalho global estando aqui no Brasil. Entendi. E, Ana, do ponto de vista do planejamento, assim, as pessoas que estão pensando em dar esse passo, sair do Brasil para buscar uma carreira fora, esse planejamento de longo prazo, considerando as questões financeiras principalmente, ele é um dever de casa importante, né? Ele é um dever de casa importante que parte inicialmente daquilo que a pessoa realmente quer, né? Ela muitas vezes pode estar dentro de uma carreira que não é aquilo que ela quer de fato. Então é importante que ela identifique qual é o objetivo maior dela, ou seja, e aí eu vou repetir o propósito, porque tem muito a ver com que você vai dar continuidade. Não é simplesmente uma carreira, mas é uma carreira com propósito, é bem diferenciado. Então, a partir daí, identificando isso, é preciso que a pessoa entenda que ela vai ter um tempo, ou ainda de preparo, seja aqui, parcialmente aqui ou fora, e também ela vai ter que, de alguma forma, estar reservando, né, algum, vamos dizer, se preservando financeiramente para poder utilizar mais tarde, porque é aquela reserva necessária. Pois a gente está mais ou menos à metade aqui do bloco, mas antes eu queria saber de você, Ana, o seguinte: você acha que, de alguma maneira, também existe uma cultura das empresas do Brasil de quererem que os profissionais saiam, que os profissionais vão buscar conhecimento, qualificação fora? Não, eu acho que existe hoje um nível muito maior de exigência com relação aos profissionais locais, né? E os profissionais, muito inteligentemente, estão buscando isso, independente das organizações, até porque quando a gente fala de mercado, nós estamos falando de profissionais do mercado e não das empresas. Então isso eu acho que é uma libertação que já está valendo ouro, para a gente começar a aumentar o nosso valor agregado como profissionais. Entretanto, observa-se claramente que as organizações, obviamente, elas dão preferência por pessoas que têm um idioma fluente, né? Muitas vezes é o inglês, mas não necessariamente. A gente estava falando, né, pela demanda de profissionais. Existem muitas empresas multinacionais que estão buscando brasileiros. Então, estão fazendo oferta direta para brasileiros, principalmente na área de TI. Isso é muito comum. Então, dentro do Brasil, as organizações pedem o quê? Idioma fluente, obviamente que tem um peso, períodos sabáticos que essas pessoas tenham realizado, intercâmbio. Então, isso tem um valor agregado no currículo. E olha só, faço a pergunta para vocês agora: o que acontece com o nosso cérebro quando a gente está estudando ou trabalhando usando um outro idioma? As vantagens, como a gente pode ver nesse destaque da redação, podem ser surpreendentes. Segundo pesquisadores da área de psicologia de uma universidade na Espanha,
cometer menos erros é uma tendência de quem precisa raciocinar em uma língua não nativa. Falar uma ou mais línguas estrangeiras geraria uma distância emocional maior das situações, já que para pensar em outro idioma o cérebro é exposto a processos mais desgastantes, o que leva as pessoas a serem mais analíticas. Essa conclusão já havia sido apontada pelo Prêmio Nobel de Economia em 2002 e, bem, aqui no Brasil as razões para encarar o ensino superior em outra língua foi tema de uma pesquisa. A Maria Aparecida Weber, mestra em antropologia, conversa com a gente agora pela internet. Bem-vinda. O que leva tanta gente a cursar medicina nas cidades do Paraguai que fazem fronteira ali com Foz do Iguaçu? Principalmente, o que leva essas pessoas a buscar medicina no Paraguai é o custo de vagas. Temos um quadro bastante reduzido em relação à demanda de procura. Então, principalmente, a oferta desse curso é o que leva o pessoal a buscar as faculdades privadas no Paraguai. E também o valor da mensalidade, né? Se comparado com o valor no Brasil, que é em torno de uma média de R$ 6.500, no Paraguai você tem faculdades que custam a partir de R$ 1.000 por mês. E, Maria Aparecida, quando esse movimento se intensificou, assim, quais foram os fatores para a maior procura pela região aí da Tríplice Fronteira? Então, Bernardo, exatamente esse movimento ele não é recente, né? Na América Latina, a gente tem esse movimento de brasileiros buscando o estudo da medicina em outros países já faz algum tempo, mas nessa região especificamente, ele se intensificou cerca de 5 anos atrás. E a principal chamada por esses estudantes é a possibilidade de morar na cidade de Foz do Iguaçu e estudar nas cidades fronteiriças do Paraguai. Né? Você tem o Brasil como a sua casa, mas tem a faculdade do outro lado da ponte. Entendi. E você pesquisou a rotina desses cursos de medicina aí no Paraguai? Quais são e que movimentos você percebe aí migratórios que predominam mais nesse caso? A minha pesquisa foi uma pesquisa etnográfica, né? Então eu acompanhei o dia a dia desses estudantes e pude conhecer um pouco mais esse público. E foi muito interessante perceber que, contando assim com o que eu pude levantar num tempo pequeno, né, que é o período da etnografia do mestrado, nós tínhamos pessoas de 23 estados diferentes em uma das turmas com quem eu realizei a pesquisa. Nós tínhamos um público muito heterogêneo, pessoas recém-saídas do ensino médio, pessoas aposentadas que buscavam agora, né, tendo uma renda garantida, a oportunidade de realizar o sonho de fazer medicina. Isso foi assim, um dado muito relevante. Você é servidora pública aí na Universidade Federal da Integração Latino-Americana, que fica em Foz do Iguaçu, onde também há curso de medicina. E a pesquisa identificou o interesse desses alunos em concluir o curso no Brasil? Existe sim. Existe esse interesse principalmente para você ter para você não ter necessidade de fazer o exame de revalidação do diploma estrangeiro. Quando o estudante ele se forma, né, numa faculdade estrangeira, você passa por um processo aqui no Brasil de revalidação desse diploma. E se você transfere essa sua matrícula para uma universidade enquanto você ainda está cursando, você não vai precisar depois fazer esse exame de revalidação. Então, sim, há um interesse, claro, geograficamente a UNILA está situada muito próxima, né, de várias dessas universidades, mas essa demanda ela é diluída em todo o território nacional. Maria, obrigado pela participação aqui no debate, viu? Obrigada a vocês pelo convite. Valeu. A gente tem uma outra participação aqui, na verdade, uma dica que uma pessoa que está nos assistindo deu. A Rosa Maria Carreira Lous, ela diz o seguinte: a Alemanha está ótima para informáticos, médicos e engenheiros. E aí vem a dica, mas aprenda alemão até pelo menos o B1, imagino que seja o básico, né? Eu nem me arrisco em alemão. Legal. Mas eu queria trazer aqui para o estúdio uma pergunta. A Maria comentou sobre essa dificuldade depois de você fazer todo aquele processo burocrático de validação aqui no Brasil, né? São duas questões aí que eu acho que é preciso ser observada, né? Uma coisa é o desejo profundo, por exemplo, de fazer medicina, ou seja lá qual for o curso, né? Outra coisa é a qualidade. Esse é um ponto.
né? A questão da revalidação, na realidade, quando a pessoa sai, antes de terminar o curso, ela está querendo salvar algo que pode ser que não seja revalidado. Então, isso é muito questionável em termos de que tipo de profissional nós vamos ter no país. Né? Porque um curso que normalmente ele está em torno de R$7.000 por R$1.000 é algo que é preocupante. É um questionamento que eu tenho. Pois é, assim, a lógica, pelo menos o que a gente acompanha na imprensa... A revalidação, ela existem alguns que conseguem, existem universidades que covalidam, tá? E existem outras que não revalidam aquilo ali. Aquilo ali não tem validade. Então, por exemplo, eu posso ter feito o meu mestrado numa determinada universidade, como fiz e foi revalidado, no caso pela UFRJ, e ter outras pessoas que tenham feito e que não seja revalidado, em função, seja da qualidade, seja lá do que for. Entende? Então, não necessariamente aquele certificado que você está concluindo, ele vai ser revalidado no país. É importante que isso seja analisado, porque tem países que têm... E era só uma observação também, as pessoas também não podem cair na ilusão do preço, né? Nem sempre só porque custou muito caro aquela qualificação, Bernardo, aquele curso vai ser validado aqui no Brasil, né? Tanto é que elas querem passar automaticamente antes de concluir o curso, né? Por quê? Porque aí, saindo com o diploma da Universidade Brasileira, elas não vão ter problema de revalidação nem nada. Tá certo. E olha só, a experiência de cursos no exterior e o impacto disso na vida e na carreira são os assuntos de mais 2 depoimentos que a gente vai conferir agora. Olá, eu sou a Scarlett, sou estudante de jornalismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas agora vivo aqui em Portugal, onde eu vim passar uma temporada de 6 meses estudando na Universidade de Coimbra. E esse sempre foi um sonho, uma vontade que eu tive de vivenciar novas culturas, morar em outro país, e tive essa oportunidade agora durante a faculdade. Está sendo muito enriquecedor, tanto do ponto de vista pessoal quanto do ponto de vista profissional, porque quando você está longe de casa, morando em outro país, você se depara com outras realidades, isso amplia a sua visão de mundo, isso contribui muito para o seu crescimento pessoal, para o seu autoconhecimento. É bastante desafiador, tem toda uma questão de adaptação e tudo isso começa, na verdade, antes mesmo de embarcar num avião. Olá, meu nome é Janaíne, sou natural de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, e moro aqui na Austrália há 1 ano e 2 meses. Inicialmente, a minha ideia de vir para cá foi para estudar inglês e também ter a experiência de ter contato com outra cultura, né, poder ter essa vivência de morar em outro país. O meu planejamento para vir morar para cá durou aproximadamente 2 anos, porque viemos eu e meu marido, então a gente precisou de um tempo para se organizar tanto financeiramente quanto na área profissional. A gente já tinha uma carreira estável no Brasil e outras questões que precisavam ser bem organizadas para que a gente pudesse estar aqui hoje. No primeiro momento, eu fiquei 6 meses estudando inglês, até que juntos a gente decidiu que talvez também fosse o momento de encarar uma outra aventura, além de morar fora do Brasil. E eu decidi investir numa nova carreira. Eu era gerente comercial no Brasil e hoje eu faço um curso técnico de formação para chefe de cozinha e já trabalho como cozinheira aqui também. A gente está chegando no final do programa, eu já até queria pedir as considerações finais. A gente viu o depoimento de jovens aí que foram buscar um outro caminho. A questão da idade influencia muito nessa mudança, por exemplo, de uma profissão ou até mesmo na busca por uma qualificação? Eu acho que a questão da mente, da cabeça das pessoas é o fator mais importante, né? Eu acho que as pessoas... Hoje, mais do que nunca, cada vez a gente vê que a nossa expectativa de vida é muito maior e a experiência ela tem um valor agregado, né? Fora todo o conhecimento que vai sendo adquirido. Então, eu não vejo pela questão da idade, não. Acho que a dificuldade está no mindset mesmo. Aquela pessoa falou muito corretamente. Não é somente idade, né? E, rapidamente, a partir do resultado das eleições, você acha que esse movimento ele pode adquirir outra tendência? Eu estou rogando, eu estou literalmente rogando para isso, porque senão eu temo que ele se intensifique de uma maneira que a gente caia num empobrecimento muito maior do que o que a gente já está, inclusive intelectual mesmo. Eduardo, como é que você vê esse momento? Assim, que dicas você dá para o pessoal que está pensando em fazer essa mudança como você fez? Bom,
Primeiro que eu vejo assim, em termos de economia, né, o que acontecer com as eleições, eu tenho uma expectativa melhor. Assim, eu acho que a gente está passando por uns ciclos econômicos que a gente vai voltar a crescer novamente. Historicamente, dá para fazer essa comparação. Então, eu acredito que, independente da eleição, a gente vai melhorar nesse sentido. E em relação ao preparo e tudo, a menina também de San Diego falou que está indo lá na Microsoft, na sede, conhecer, que é em Seattle. Eu já estive lá. E tem uma frase do Bill Gates, né, que todo mundo conhece e gosta, que ele diz o seguinte: enquanto você não souber o que você quer, você tem que se trancar no quarto e ficar pensando até você descobrir. Quando você descobrir, você sai do seu quarto e vai fazer. Já sai para comprar passagem, se for o caso, né? Por exemplo, aí você vai decidir que país você quer, se você quer empreender, se você quer ser funcionário. Então, acho que, e por isso não tem nada a ver com idade, né? Isso tem a ver com você encontrar o teu caminho. Eu acho que é isso. Tá certo. Olha, eu queria agradecer a participação de vocês aqui, mas antes da gente terminar, tem aquele momento que é sensacional. A gente fala de coisa séria, mas também tem um momento para relaxar, é o momento dos memes. E a gente está falando, se tratando de brasileiros que estão saindo para estudar. Vamos ao primeiro. Você só fala de intercâmbio, morar fora. A minha editora pediu para eu fazer a vozinha. Vice se fala de intercâmbio, me refere. Tá aí, é o famoso mimimi, né? Vamos para o próximo. Dinheiro a gente não tem, mas é cada viagem que a gente planeja. Eu confesso que já viajei muito assim. Renovar o visto mais 6 meses ou voltar para o Brasil. Essa é a dúvida de quem já está lá, né? De quem já está na situação. Brasileiros em todas as partes. Não só o brasileiro, né? Tem chinês, tem argentino, indiano, todo mundo está espalhado. Né? Um dia eu vou estar rindo disso tudo em Londres, me aguardem. Queira Deus. Queira Deus. Brincadeira, claro que é brincadeira. Olha, mais uma vez, obrigado pela participação aqui no debate. Obrigado pela sua companhia também. A gente volta na próxima semana. Até lá.